Fala, Pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre Grécia Antiga, nós vamos fazer uma análise sobre, uma breve análise, vocês já fizeram o resumo, a gente vai fazer uma breve análise sobre cada período que a gente viu na aula passada, ok? Então a gente vai começar com o chamado período pré-homérico, né? O período pré-homérico compreende o surgimento e apogeu e decadência da civilização cretense, ou seja, a civilização minoica, e o desenvolvimento da civilização messênica, né, que são as duas grandes civilizações desse período ali na região que compreende a Grécia Antiga. Porém, é importante falarmos sobre as características de cada uma das civilizações citadas acima para que possamos entender a importância de cada uma delas para o desenvolvimento da Grécia Antiga. Então, a partir desse momento, nós vamos analisar primeiro a civilização minoica, depois a civilização micênica, ok? A civilização minoica começou a se desenvolver por volta do ano de 2000 a.C., pelos habitantes da ilha de Creta, no mar Egeu. De acordo com as descobertas arqueológicas, a ilha de Creta começou a ser povoada aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. E a principal característica dessa civilização é a estruturação em palácios, certo? A divisão da civilização minoica foi dada por um arqueólogo chamado Arthur Evans, em homenagem ao chamado Rei Minos, né? Lembram lá que ele tinha sobre as lendas gregas, o Minotauro, né? Que era na ilha de Creta, né? Que era o Rei Minos, né? O homem com a cabeça de touro, né? Em cada estado, a vida administrativa, religiosa e econômica estava concentrada nos grandes palácios, como o Palácio de Knossos, que é um dos mais conhecidos nesse período. Então, há desenvolvimento também muito importante para a civilização minoica é a utilização da escrita, certo? Que era chamada de escrita linear A, que ainda não foi completamente compreendida por todos nós, mas foi um primeiro passo para o desenvolvimento do alfabeto grego e todas as línguas que nós, ocidentalmente, que nós conhecemos aqui. Nesse período também eles deixaram uma vastidão de objetos materiais e vestígios, né? A parte de prédios, construções, que era uma arquitetura bastante, de certa forma, original, certo? E a partir de 1600 a.C., a civilização cretense começou a se enfraquecer, né? E aí houve catástrofes naturais que fizeram com que essa civilização se extinguisse, né? Maremotos, erupções vulcânicas e por aí vai. E aí, posteriormente, nós temos a civilização messênica, que nasce a partir aí do fim aí da civilização minoica, né? E aqui nesse período, né, a gente tem como destaque, né, a utilização de uma nova escrita chamada de linear B, né, que atualmente o sistema se encontra parcialmente decifrado, mas foi também muito importante para os desenvolvimentos posteriores, né? A partir de 1200 a.C., por motivos ainda confusos, a civilização micênica começou a entrar em declínio. A descoberta arqueológica mais atual nos leva a afirmar que a crise que levou essa civilização ao fim foi o resultado de uma junção de problemas econômicos junto com catástrofes naturais, que era bastante comum naquele período, certo? E aí nós temos o período chamado período homérico. Por que é chamado de período homérico? Né? As principais informações a respeito da chegada dos dórios foram retratadas num poema chamado A Ilíada e a Odisseia, atribuído a um cara chamado Homero, né? Hoje nós sabemos de fato de que o Homero, na verdade, não era um cara, e sim um conjunto de escritos, né, que levaram a criação desse poema épico, né, da Ilíada, da Odisseia, e que posteriormente é atribuído a essa figura chamada Homérico. Então, aqui nós temos 3 pontos importantes para destacar sobre o período homérico, que é a dispersão dos gregos para o interior,
né, ao enfraquecimento das atividades econômicas e o declínio da produção cultural e escrita. Nesse período, por que a gente tem como base fundamental o poema Ilíada e a Odisseia? Justamente porque a escrita, com o fim da civilização micênica, ela acaba, porque ela estava ligada restritamente aos palácios, e com o fim dela também ao fim da escrita, certo? E aí nós entramos posteriormente no chamado período arcaico, que é quando há, de fato, né, a decadência desses palácios, a queda desses impérios, o enfraquecimento dos reis, ou seja, começa a haver uma descentralização aí desse poder por parte dos gregos, e aí o surgimento da polis, que vai ser o período mais importante que nós vamos analisar na próxima aula. E aí nós temos 3 pontos importantes aí desse período arcaico, que é que é uma organização territorial da polis que a gente divide em 3. Uma área agrícola, né, cultivada, e os camponeses habitavam lá. Uma área urbanizada, onde se concentravam os principais prédios administrativos e religiosos, e uma cidade alta, chamada Acrópole, que tinha a função de servir de lugar seguro para a população em caso de invasão externa. Então, basicamente, dentro desses períodos, esses são os principais pontos. Na próxima aula, nós já vamos entrar no período clássico grego, e aí a gente vai entender um pouco melhor essa questão aí da polis, ok? E como ela funcionava. Então eu quero que vocês façam a atividade da página 221 até a página 225. Até a próxima, galera.